programa não é recomendado para menores de 10 anos. Olá, estamos aqui com o melhor da vida para a sua vida. Bom dia, abraço para você que está aí junto conosco aí na sua casa. Hoje teremos uma entrevista muito interessante com a doutora Elizabeth, fisioterapeuta neonatal, especialista em pediatria, que vai estar falando sobre bebês. Qual é a melhor forma de facilitar o desenvolvimento dos bebês? Como ela diz, lugar de bebê é no chão. Você concorda com isso? É isso aí, como você pode agir melhor para ajudar o seu bebê a se desenvolver bem. Então, toma sua água, se acomoda aí e vem com a gente. Olá pessoal, é com alegria que a gente traz aqui para o programa Melhor da Vida a fisioterapeuta Elizabeth Ferreira. Ela que é especialista em fisioterapia neonatal, vai dar umas dicas preciosas sobre o bem-estar dos bebês. Isso mesmo. Elizabeth, primeiro, uma alegria te receber aqui. Muito obrigada pela tua presença. E eu gostaria de começar por uma afirmação que eu achei muito interessante, muito inovadora, né, que realmente agrega muito a esse universo de compreensão e corajosa, da saúde, né, e corajosa. Lugar de bebê é no chão. Isso mesmo. Fala pra gente sobre isso. Pronto. Lugar de bebê é no chão porque aquele espaço é a oportunidade que o bebê tem de se desenvolver. E muito pelo contrário do que algumas pessoas pensam, não é sinônimo de abandono, mas de acolhimento e de cuidado. É uma forma de ampliar o que o colo seria, né? É um momento de vínculo também, um momento em que o responsável, pai, mãe, pode ter aquele momento junto com o bebê de descobertas conjuntas. Então, sim, é um momento de mostrar afeto e acolhimento também ali no chão. Compartilhando um espaço rico de experiências, né, doutora? Exatamente. Porque existe essa ideia, eu não sei se isso não é... Vou entrar numa fogueira aqui. Eu não sei se isso não é também um pouco de comodismo por parte das pessoas que cuidam do bebê, né? Mas existe essa predileção, essa crença de que nenê tem que estar em cercadinho, tem que estar em bebê conforto, tem que estar em berço, né? Tem que estar sempre dentro de um invólucro, uma bolha protetora, né? E na verdade seria correto afirmar que dessa forma nós estamos limitando o desenvolvimento desse bebê? Sim, eu compreendo que muitas vezes esses suportes, eles são necessários ali no dia a dia, traz praticidade, né, para o seu dia, é necessário em alguns momentos realmente, mas o que a gente precisa ter atenção é para os prejuízos que isso pode trazer para o bebê, para o desenvolvimento dele. Então, em determinado momento, a gente vai precisar equilibrar esse uso. E quais seriam esses prejuízos? Os prejuízos que a gente teria alterações posturais, por exemplo. A gente tem os torcicolos posicionais, posturais, onde o bebê, quando fica por muito tempo em uma posição, ele pode desenvolver. Também as chamadas assimetrias cranianas, que é aqueles achatamentos na cabecinha do bebê, por conta de uma posição permanente, né, e continuada. Então a gente precisa realmente dar oportunidades desse bebê se mover e não deixar nesses locais que geram restrição de movimento, né? E ainda tem mais um agravante. Se o bebê ele já tiver a condição do torcicolo congênito, que é aquele que nasce com o bebê, uma predisposição. Isso ainda pode agravar, né, a condição do bebê. Então, por isso que a gente precisa realmente ter atenção para equilibrar esses momentos. Isso pode, inclusive, gerar vícios posturais no bebê que vão acompanhar o resto da vida. É ainda mais grave. O que a doutora Elizabeth está trazendo, pessoal, você precisa ficar muito atento no desenvolvimento que a criança apresenta, né? É muito comum a criança, quando ela nasce, ela não tem tônus muscular, né? Ela é mais molinha, você tem que cuidar quando vai pegar no colo, tem que tomar cuidado com a cabecinha, que pode
pode fletir, né? Não tem muita sustentação. Não tem sustentação. Sim. E à medida que vai desenvolvendo, podem ter torcícolos, que ela falou, né? Usou esse termo, são contraturas, que isso vai paralisar uma parte do desenvolvimento e a criança ela vai se desenvolver com aquele prejuízo, né? Ela não deixa de se desenvolver. Mas pode dar um prejuízo postural, um prejuízo que pode gerar também uma assimetria no crânio e até uma má formação cerebral. Não é isso? Com o avanço, com a mudança do cérebro, pode ter uma repercussão, inclusive, no intelecto. Isso, tem repercussões sim. As questões motoras, elas andam muito em conjunto com as questões neurais e cognitivas do bebê. Então, à medida que a gente dá oportunidades para que o desenvolvimento ocorra de uma forma plena, a gente também permite que o bebê se desenvolva cognitivamente ali juntamente com o motor, né? Pensa o bebê se desenvolvendo e acontece de ele não ter tantas oportunidades, tantos estímulos. Então, a gente tem sim essa correlação e esse caminho, né, que se entrelaça e andam juntos. Existem dois aspectos aí que eu acho que estão correlatos, né? Quer dizer, primeiro, tem muitas famílias, às vezes, gera essa preocupação no pai e na mãe quando a criança demora um pouco a andar, né? E muitas vezes isso pode ser relacionado ao próprio confinamento muito prolongado nesses ambientes, seja um carrinho, seja uma cadeirinha, um bebê conforto, até um cercadinho, né? Porque o ato de se movimentar no chão vai fortalecendo a musculatura para que ele passe a engatinhar e para que ele passe a andar. Então, existe esse aspecto desse enfraquecimento muscular e também do pouco estímulo criativo e sensorial que a criança tem, porque quando você bota num ambiente limitado, você está limitando os estímulos sensoriais daquela criança. Se é pouco estimulado, se desenvolve menos. Então você está limitando o desenvolvimento do seu bebê, do seu filho, em vários aspectos, né, doutora? Sim, com certeza. Existe uma limitação e uma restrição que impede que o bebê realmente explore o seu corpo, que ele conheça as suas capacidades. E se a gente for falar em relação à autoconfiança que ele desenvolve à medida que ele vai experimentando, a gente pode também falar em um atraso em questões emocionais até. Então a gente precisa realmente proporcionar para o bebê essa possibilidade de se movimentar livremente. A gente inclusive pode dizer, de se frustrar, né? A gente pode dizer que uma criança que tem essa restrição de movimento, ela vai ser mais predisposta a desenvolver medos e fobias e ansiedade? Pode ser que sim. É uma possibilidade. Inclusive, em alguns casos que eu avalio, eu chego para avaliar o bebê e eu percebo já uma insegurança. Aí muitas vezes o pai e a mãe relatam que ele tem medo. Aí ele tem medo. Quando você vai ver, foi só a falta da oportunidade, né, de poder explorar o ambiente e passar a ter uma confiança em si. Quer dizer, ao restringir, eu estou potencializando ali a possibilidade de desenvolver uma doença, um problema cognitivo, emocional na criança por conta disso, dessa restrição. Com certeza, porque todas as ligações estão acontecendo naquele momento, exato, né? Em todos os sentidos. Acho que você deve perceber na tua experiência, né, profissional, que geralmente crianças ansiosas, elas são filhos de pais ansiosos, né? Então, a própria ansiedade do pai e da mãe em relação à segurança e proteção da criança leva a esse comportamento restritivo. E talvez muito vinculado não à parte hereditária, mas ao comportamento do pai e da mãe, emocional, de hiperprotetor, o colo, né? O colo em excesso fez com que a criança entendesse que o mundo teria que ser aquilo ali. Vou ficar quieto e vou esperar alguém me levar, alguém me mostrar, me carregar. Eu não consigo só. Na tua vivência, o que chega para você como mais reincidente, assim, em termos de problemas que têm que ser resolvidos, em termos de patologias mesmo? Olha, normalmente, quando eu chego para avaliar esses bebês, eu percebo que muitas vezes a gente não tem nem mesmo assim uma patologia. Por isso que eu acho relevante a gente trazer esse tema aqui, porque muitas vezes é realmente a falta da oportunidade de se desenvolver. Então, muitas vezes eu chego, o bebê está com atraso no desenvolvimento, e esses atrasos, eles vêm muito em decorrência
às vezes da falta da informação também correta, né, de como melhor estimular ali naquele momento, porque não é só você estender o tapetinho, deixou o bebê lá e pronto, você realmente tem que estar presente, tem que estar ali oferecendo oferecendo um brinquedo adequado, preparar todo aquele ambiente. Então a gente chega realmente trazendo muita informação de qualidade para aquela família, do que realmente fazer, de como estimular. E com o nosso trabalho da fisioterapia intervindo, né, e trabalhando ali dentro daquele contexto e dentro de cada etapa, oferecendo a possibilidade de desenvolver as habilidades daquela etapa, né, a gente consegue tratar esse bebê e a gente vê ele evoluir muito rapidamente, porque muitas vezes só falta mesmo o estímulo certo. E doutora, como é que funciona esse trabalho? Ele é feito numa clínica, é em domicílio? Como é que é essa dinâmica? Pronto, é feito em clínica, mas eu valorizo muito a ida até a casa do bebê, porque eu entendo que muitas vezes a gente precisa fazer adequações do ambiente, do espaço, e também para poder orientar de maneira que o pai tenha como seguir essas orientações e perceber, potencializar, né? Potencializar a evolução desse bebê. Então eu acredito muito que essa visita até a casa para entender como que é o contexto da família, onde é esse local, né, propício para esse desenvolvimento, essas orientações elas acontecem nesse ambiente do domicílio. Então eu valorizo muito essa visita, né, até a casa do paciente. E que dicas você poderia dar para quem está nos assistindo em termos de quais as adaptações que uma pessoa leiga que está em casa já pode fazer para proporcionar para o seu bebê um espaço propício para essa experiência? O que eu posso fazer? Eu tenho que tirar tapete, bota tapete, tira a mesa de centro da sala, faz lá um quarto da bagunça do bebê. Como é que pode ser feito isso? Pronto. É muito interessante a gente ter o espaço propício para esse estímulo, né? Para dar esse estímulo para o bebê. Então você pode escolher um lugar da sua casa que seja, não precisa ser um lugar muito grande, não precisa, mas que você estenda ali um tapete, né? Tire do ambiente aqueles objetos que podem ser perigosos para o bebê e permita a exploração livre. Esteja cuidado presente, com as tomadas, cuidado, né? com as tomadas, tampa aí as tomadas e permite que ele explore o ambiente sem tantos riscos e com a sua presença, sempre com a sua supervisão. Um aspecto mais específico dentro da parte de fisioterapia, né? É importante atentar para não deixar o piso sem nada, só no chão duro, né? Porque a criança pode rolar, pode bater a cabeça, então é importante ter esse tapete. Tem lugares que tem aqueles EVA que são mais fofinhos, ótimo, né? Como uma proteção para evitar que o neném role para um lado e se machuque, né? Isso, exatamente. Um local adequado vai proporcionar experiências seguras, né, para o bebê. É interessante, doutor, outra coisa que eu quero trazer aqui para você que está nos acompanhando é a questão da lateralidade. Você fica atento porque às vezes o seu filho ele só se vira para um lado, ele tem um costume de só se virar para um lado. Isso pode ser, não é, doutora, um indício de que existe um bloqueio, né? Existe uma dificuldade do outro lado. É isso? Exatamente, pronto, muito bem pontuado. Realmente a gente encontra, para além dos atrasos, bebês que realizam todas as habilidades. Dentro da fase, você chega, não tem nenhum atraso, mas tem preferência de lateralidade. Faz tudo, só rola para esse lado. Aí algumas pessoas justificam dizendo assim, mas é o jeitinho dele. É porque ele já é canhoto, né? Isso aí, é isso. Sai justificando. E quando a gente vai ver o desenvolvimento do bebê, ele deve acontecer de maneira simétrica. No primeiro ano de vida, o bebê deve movimentar bem os dois lados do corpo, de forma igual. Alcançar objetos com as duas mãos. Ele pode até ter uma certa preferência, mas precisa alcançar com as duas mãos. Você vê claramente em alguns casos o bebê realmente sempre indo com a mesma mão. E quando eu pergunto, geralmente os pais falam assim, eu nunca tinha percebido isso. É a primeira vez que eu tô percebendo, mas realmente ele só faz com a sua mão. Então, é importante também, de novo, esse momento da movimentação livre, de você estar presente e atento, para que você perceba quando o seu bebê precisa de ajuda. Porque nesses casos, ele realmente não vai conseguir por si só resolver essa questão. Você realmente vai precisar buscar por uma ajuda profissional.
Assim, um exercício simples em casa, né? Você pode deitar o seu bebê e entregar objetos um pouco mais na lateral, não é isso? Você entrega um pouquinho mais para a direita para ele acessar a direita. Forçar eles. Para forçar. E você pode identificar, se você colocou um objeto aqui à esquerda e ele usa a direita para buscar, ele pode estar tendo alguma restrição ou dificuldade de usar aquele membro, né? Já pode ser um indício. E forma de doutora, aplicar ao ar livre é indicado? A exploração ao ar livre, sim, a gente tem que, ali quando o bebê já avançou aquelas fases iniciais, né? Que é acontece junto com as vacinações, né? Aquele período inicial ali do desenvolvimento de barriguinha para baixo, de barriguinha para cima. Até os 6 meses o bebê tem desenvolvido toda essa parte do desenvolvimento de barriguinha para cima, barriguinha para baixo, né? Então, a partir disso, quando o bebê já está numa posição bípede, ou seja, de pé... Sentadinho também. Sentadinho também. A partir ali dos 6, 7 meses para frente, que você já consegue explorar mais esse ambiente externo com o bebê, né? Mas pode ser feito sim, com certeza, experimentar diferentes texturas, né? Agora, doutora, as pessoas de gerações diferentes, às vezes têm posições, entendimentos conflituados sobre o que é melhor para o bebê. E isso gera muitas vezes um desgaste, sim, né? De mãe e filho, de sogra com nora, com filho, enfim. Porque são... É raro, mas acontece muito. São formas, é raro, mas acontece muito. São formas diferentes de entendimento, né? Até porque a compreensão muda. E se tinha um entendimento, por exemplo, desde o início do século passado, que a criança, principalmente recém-nascido, tinha que estar totalmente amarradinho, né? No invólucro, era quase um casulo que ele ficava, totalmente preso, porque dizia que dá mais segurança, que acalma, que, enfim, para o bebê era melhor aquele empacotamento, né? E há correntes que já vão para outro lado, deixa mais à vontade possível, quanto menos apertado, melhor. Em termos, pela ótica da fisioterapia neonatal, o que é melhor? O melhor é sempre você possibilitar um movimento livre, um movimento espontâneo, dar oportunidade daquele bebê explorar tanto o corpinho dele quanto o ambiente em que ele está. Então seria isso, seria realmente desde cedo... Nada de empacotar o neném. Nada de empacotamentos. Até porque isso vale para você que está aí nos assistindo, que tem o seu bebê. A insegurança não vem do bebê, a insegurança é de quem lida com o bebê, né? Dizer que o neném se sente mais seguro se está preso, porque parece mais com o útero da mãe, que o espaço é confinado, é limitado. Mas na verdade, se ele vem para o mundo, ele já está pronto, né? Com certeza. Para explorar. Sim. Eu sei que você... João, rapidinho, para não perder muito o fio, a doutora aqui falou de alguns, eu considero também marcos, né, do desenvolvimento mecânico, que acaba sendo cognitivo também, que é o de deitar de barriga para baixo, né, o de deitar de barriga para cima e o de sustentar o tronco, que de início é sentado. Que isso proporciona como se fosse um salto ou proporciona a ida para um novo nível. Né? Então, que é importante você colocar o seu bebezinho de barriga para baixo para ele fazer o levantamento, né? Que chama esfinge, eu acho. Né? Que é importante quando ele consegue esse desenvolvimento. E o outro de sentar, né? Em torno ali dos 6 meses, se o bebê consegue se sentar, isso é uma grande evolução ou um marco do desenvolvimento. Isso, a gente precisa ter atenção para essa sequência do desenvolvimento e não, de maneira nenhuma, adiantar, né? Apressar as etapas. Então, de maneira nenhuma apressar, a gente precisa realmente vivenciar tudo que precisa ser vivenciado em cada etapa. Entender que o tempo de cada bebê é diferente, né? O tempo de cada bebê é diferente. Porque às vezes a pessoa pode achar assim, o irmão mais velho fez isso com tantos meses, ele vai então fazer isso também. Aqui tem que fazer também, né? Não é bem assim. Isso, a gente precisa dar tempo para o bebê e ao mesmo tempo que a gente precisa ter atenção e perceber até onde é aquela janela do desenvolvimento, até onde ele tem que aceitável, desenvolver. né? É aceitável a gente estar
esperando, né, esse tempo do bebê. Quando é realmente a hora de intervir. Quando é a hora de intervir, porque existe esse momento de intervir também, e a gente precisa estar atento para saber, né? Então, se seu bebê está ali com 3 meses, ele já deve sustentar muito bem o pescocinho na posição de barriguinha para baixo. Se ele tem qualquer oscilação, ou se ele tomba para os lados, ou se o bracinho não consegue manter ali aquela posição, então a gente já tem alguma coisa para se ver. O bebê ali até os 8 meses, se ele não senta de modo independente, se é aquele bebê que você senta, ele fica com medo dele cair. Não dá para deixar sozinho, de maneira nenhuma. Nem assim, você estando perto, já tem que acender um sinal de alerta. Porque existem coisas a serem vistas ali, né? Um bebê entre 8 e 9 meses, ele já deve estar ali engatinhando. Então, se isso não está acontecendo, a gente precisa realmente observar, ver o que está acontecendo, porque geralmente tem alguma coisa que a gente precisa ver nesses casos, né? No caso da fisioterapia, faria essa avaliação de uma maneira mais minuciosa e faria uma intervenção realmente assim mais segura. Tá. Excelente. Doutora, vamos agora aprofundar mais. Eu sei que deve chegar muita criança lá para o teu atendimento, certo? Agora me diga aqui, com a lente da franqueza, o que dá mais trabalho? Tratar o bebê ou tratar da mãe do bebê? A mãe. A mãe do Resposta bebê. em segundos. A mãe do bebê. A mãe. Por quê? A mãe, é sempre o responsável pelo bebê, é quem traz mais crenças, né? Isso. Que limitam o bebê. Isso. Então, há sempre essa desconstrução de algumas crenças, é sempre trazer aqui a informação de qualidade para aquela família, porque existe muita desinformação circulando. Já houve algum caso que você sentiu resistência dos pais em aceitar as suas recomendações? Já. Por causa dessas crenças? Por causa das crenças, né? A gente informa, a gente dá realmente ali, passa para o pai e a mãe que deve ser feito para a melhoria daquele bebê, né? Mas em alguns casos a gente tem sim alguma resistência. Mas a gente vai com muita empatia, conversa, vai mostrando ali a importância. Ela vai aos poucos se sentindo segura de oferecer cada vez mais esse espaço, essa liberdade, né? Muito dessa resistência vem do medo de errar, né? O medo de machucar. Medo de machucar. A minha mãe fez assim, deu certo comigo e com os meus irmãos, agora você está dizendo para eu fazer diferente. E às vezes é um medo recente. Às vezes a mãezinha bota ali o bebê, aí o bebê cai e pum, bate a cabeça. Aquela criança jamais vai se lembrar que bateu, que chorou ali por alguns minutos, mas pra mãe, meu Deus, eu quase mato meu filho. E aí, não, pô, eu nunca mais vou colocar. E agarra ali, pô. Aí fica com essa crença. E eu acho assim que o trabalho da doutora acaba sendo um pouquinho mais facilitado, porque ela faz um movimento e é notório a mudança. Então a mãe diz assim, meu filho tem essa dificuldade. Só que aí ela, com a intervenção, né, a fisioterapia tem muita essa mágica, que são coisas de movimento, são coisas é fácil de ver. Quando a psiquiatria, a psicologia faz uma coisa da mente, diz assim, rapaz, essa pessoa não mudou nada, porque é muito intangível. Mas a fisioterapia é assim, o bebezinho só fazia isso, 2 sessões está fazendo isso. A mãe, não, isso aqui tá claro que ela tem razão, ela fez certo, e eu vou começar a ouvir um pouquinho mais dela. Né? Claramente Ela, talvez na primeira consulta ela fique, ela tá falando que a culpa é minha, não gostei dela. Mas quando ela vê o resultado, assim, me rendo, me diz mais coisa aí que o meu bebê mudou. É mais tangível. A gente vai mesmo ganhando a confiança. A confiança, é verdade. É uma conquista ali, que como você falou, através da empatia, né? Tem que ter todo um movimento ali de rapport, de confiança, geração de confiança, né? Com certeza. No trabalho. E aí tem a inteligência dela, né? Porque ela vai para casa da pessoa, por exemplo, né? Ela tá ali como um estranha no ninho e vai dizer, você errou isso, você errou aquilo. Ela vai ser jogada. Vai ser jogada. Eu sempre costumo conversar com a mãe de modo a não culpar. Não é uma crítica ou uma acusação, a trazer para ela, é um aconselhamento. Ela tende a trazer muito para ela assim a responsabilidade. Então fui eu que. E não é bem assim. Eu costumo dizer para as pessoas que eu atendo aqui que
os maiores erros são cometidos com o medo de errar. Quando você tem muito medo de errar, aí mesmo que você erra, né? Porque a desinformação, ela é pior que a não informação. Acho que a pessoa que chega para você com pouca informação é mais fácil de você trabalhar do que aquela que tem toda uma bagagem de desinformação e crenças que tem que desconstruir. Isso, né? Com certeza. Uhum. E existe necessidade, às vezes, de intervenção medicamentosa ou é só mesmo a tratativa em termos de movimento e físico? No caso da fisioterapia, a gente trata com o movimento mesmo. Fisioterapia é movimento. Né? Então, a gente vai ali através das nossas mãos, liberar alguma região que esteja restrita, com movimento restrito, e possibilitar com que aquele bebê se desenvolva e se movimente dentro do máximo, né, da amplitude máxima que ele pode ir. Perfeito. Pessoal, a gente vai fazer uma pequena pausa para o intervalo, mas voltamos já com mais dicas aqui da doutora Elizabeth. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não existe. A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos. Atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Estamos comprometidos em atender às suas necessidades de saúde de forma eficaz e humanizada. Assine agora e tenha acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. A vida vale a pena. Estamos de volta aqui com a doutora Elizabeth e tem uma dúvida, doutora, que eu acho muito pertinente, né, que é sobre a ansiedade de fazer com que a criança ande, né, de não viver ali o engatinhar. E tem aqueles andadores, né, andejar, aquele mecanismo que a criancinha segura, se sustenta para empurrar, né, ou o uso de algum paninho para segurar, para a criança aprender esse movimento de dois pés. O que é que você nos diz sobre isso? Bem, gente, sobre esse andajar, que é esse equipamento, aquele equipamento antigo, né, que tem todo aquele aparato ao redor. Tem aquelas rodinhas embaixo. Bota a criança dentro. Aquilo lá é um perigo. Inclusive, assim, muita atenção, porque já foi feito estudos que fizeram uma associação do uso desse equipamento com traumatismos cranianos em bebês. Porque o bebê tá ali naquele equipamento, ele pega velocidade também fácil. Tomba, e ao virar e ao cair, ele não tem como se defender. Então a gente já tem uma associação, né? Em alguns países já é proibido o uso. Aqui no Brasil existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria para o não uso desse equipamento, mas por não ser proibido, ainda continua sendo comercializado. E de fato a gente tem que ter muita atenção para não expor o bebê a um risco desses, né? E alguns pais até chegam para mim e falam assim, doutora Jo, e se for supervisionado, pode? Esse foi, eu tô bem pertinho. Aí eu falo, mas a gente também tem os riscos relacionados ao desenvolvimento das articulações, quadril, coluna, mesmo as perninhas do bebê que estão se desenvolvendo. Então, se você antecipa a etapa, coloca logo ele ali dentro daquele negócio, você está, na verdade, prejudicando ao invés de ajudar. E o paninho? O uso do paninho, assim, abaixo dos braços para segurar, para a criancinha fazer o movimento de... O que acontece? Quando o bebê está pronto para entrar nessa fase, naturalmente ele vai entrar.
Então, você só precisa realmente facilitar. Quando você intervém a esse ponto, você corre o risco de prejudicar o desenvolvimento ao invés de ajudar. Então, a gente realmente preza por um movimento livre, né? E aí você chega... Última vez que eu faço isso, prometo. Precisa ensinar o neném a andar ou ele vai... É um movimento natural do crescimento? Então, o que acontece? O bebê está na fase de andar e ele está ali dando os primeiros passinhos, né? Ou está ali inseguro. Espera o tempo dele, deixa ele explorar, dá somente ali a oportunidade. E se você perceber que está passando muito do tempo, o bebê já está aqui com 1 ano, 2, 1 ano e 4 e ele não tá mostrando nenhum interesse, então aí você entra com a avaliação do profissional especializado, que vai saber como guiar esse momento com segurança. Que também não é qualquer fisioterapeuta, pessoal, Isso, é especialista pediátrico. É interessante, você falou aí, eu tô com um bebê que ele vai fazer, aliás, eu tô aqui com um bebê que ele tá com 8 meses, né? E ele, é interessante que ele fique em pé, por exemplo, no berço, segurando aqui na base, aí ele mesmo solta e fica balançando, quando ele vê que vai cair, ele segura de novo. Ou então ele solta e cai. E ri quando cai. E volta a subir e fica lá. Ele treinando, ele aprendendo, ele vê a irmã passando, ele vê os outros passando. E ele já engatinha, né? E ele faz esse movimento, ele mesmo vai, solta, aí pá, cai e ri. Né? Às vezes cai, às vezes bate até do lado do berço, mas é uma madeirinha bem frágil. E ele mesmo, eu sinto, eu entendo que ele está criando essa independência, forçando e vendo a capacidade dele de equilíbrio. Né? E a gente fica colocando sem forçar. Lá vou eu de novo. Ó. Eu tô... Ó. Você tá querendo causar intriga. Não, porque hoje existe uma tendência muito grande, vou falar no âmbito que a gente está tratando aqui, que é o familiar, dos pais, né? De buscar em Instagram, em rede social, ou até em ChatGPT, orientação, o que faz, o que não faz, até porque as redes sociais são cheias de você deve fazer isso, você não faz isso, você faz isso, né? E daqui a pouco isso gera uma desinformação perigosa e você está pondo em risco a saúde do seu filho por isso. Então, eu quero só fazer esse adendo, esse alerta aqui, que aquilo que serviu para uma criança não necessariamente vai servir para outra, né? E por isso que é tão importante que o fisioterapeuta pediátrico, ele observe o bebê presencialmente, ele veja o comportamento, estude o ambiente para fazer o aconselhamento e encaminhamento adequado, né? Porque hoje é um problema na área de saúde isso, Thiago. As pessoas estão fazendo de inteligência artificial o seu conselheiro, tanto terapêutico como médico, né? Se eu sinto isso, qual é o diagnóstico? Pronto, eu tenho isso aqui. Tem gente que já chega no meu consultório com um diagnóstico, eu sei que eu tenho isso. Eu disse, perguntou para quem? Quando é que foi a avaliação? Entende? Não, eu sei porque eu tenho sintoma. Não se limita a sintoma. Não é uma lista, um checklist, né? Então, existe esse risco muito grande de até causar uma lesão no bebê se fizer uma manobra que não é adequada para aquele caso específico, né? Então, os pais, eles têm que ter essa responsabilidade de que você tem que fazer uma avaliação presencial dessa criança, né, doutora? Isso. O tratamento, ele é muito personalizado para cada criança. Individualizado. Muito individualizado mesmo, porque cada criança tem ali suas necessidades, elas são muito únicas, né, na forma de ser, na forma de explorar. Então a gente precisa realmente fazer esse trabalho de personalizar o atendimento. E cada família também tem o seu contexto, então acaba sendo realmente um contexto e uma criança totalmente diferente da outra. Você tem que levar em conta todos os fatores associados ali. Até a estrutura do lar, né? Você tem que ver assim, pronto, esse brinquedinho que você já tem aqui, você pode usar dessa forma e com isso você vai potencializar. Isso aqui talvez não seja agradável, vamos tirar. Né? Você tem que saber o que é que tem lá, né? Para ser ofertado para ter esse desenvolvimento, além da sua técnica, né? Mas é um risco muito grande esse acesso
aos conselheiros, como você diz, a rede social agora está cheia de especialistas, né? E às vezes você segue aquilo como uma orientação e na verdade é um contexto lá específico que a pessoa vivenciou e tal. A intenção pode ser até boa, não estou dizendo que a pessoa é mal intencionada, mas tem que haver uma responsabilidade minha como pai, como mãe, com o meu filho, e que eu vou levar para uma pessoa que faça um acompanhamento, não é uma dica de um dia lá, de um vídeo que eu assisti, agora eu vou fazer isso aqui que disseram que é bom, né? Então é importante. Como é que as pessoas acessam, no caso, se quem está nos assistindo tiver uma percepção de que tem algum comportamento, alguma coisa ali que não está muito dentro da janela, né, adequada, como é que ela pode encontrar esse tratamento? Você pode vir diretamente. É importante dizer que não há necessidade de um encaminhamento, né? Você já pode vir por conta própria. Se você observar alguma coisa que te chamou a atenção no desenvolvimento do teu bebê, procura ajuda, né? As mães, elas têm um senso, elas têm aquela coisa dentro delas que fala, tem alguma coisa que não tá legal aqui. Então tem muita mãe que chega pra mim diretamente, porque ela percebeu que alguma coisa não tava certa. E mãe tem razão. Toda vez elas têm razão. Pode ser o mundo contra ela dizendo que ela tá vendo coisa demais, que não é nada disso, que quando elas chegam pra mim sempre tem razão. Eu vou avaliar o encontro realmente ali, o que ela tá dizendo, então o que eu percebi é que era isso. Eu estava vendo isso, eu só não sabia dizer o que era, eu só não sabia expressar, né? E para chegar até mim, você me acessa pelas redes sociais, né? Pode acessar aqui o Instagram. Né? Isso, acesse o Instagram, lá a gente tem um link, você já vai falando direto comigo. Eu faço toda uma conversa com a mãe inicial, né? Eu mesma atendo a pessoa, converso, ela me fala o que é que ela está observando. Eu já faço aquele contato inicial para entender se realmente faz sentido essa queixa que ela está me trazendo. Eu acho que ele está com atraso. Sim, quantos meses? O que ele vem apresentando? Então eu já faço ali aquela recepção inicial para entender e acolher aquela dúvida da mãe. Pessoal, essa foi a entrevista, a nossa conversa com a doutora Elizabeth sobre fisioterapia neonatal e pediátrica. O melhor da vida, então, é realmente botar o bebê no chão, né, doutora? É isso aí, gente. Lugar de neném é explorando no chão, com toda a segurança, com supervisão, mas com liberdade. A gente continua, faz a pausa e volta já. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. A vida vale a pena ser vivida. Senta aqui no meu consultório que eu quero falar algo muito importante com vocês. A saúde mental é um aspecto fundamental da nossa vida, tão importante quanto a saúde física. No entanto, muitas vezes nós a negligenciamos ou não lhes damos a atenção necessária. Eu quero explorar alguns aspectos da saúde mental, como formas de tratamento, dicas e conselhos para manter uma boa saúde mental. Primeiro, o que é saúde mental? A saúde mental se refere ao nosso bem-estar emocional, psicológico e social. Ela afeta como pensamos, sentimos e nos comportamos. Uma boa saúde mental nos permite lidar com os desafios da vida, construir relacionamentos saudáveis e alcançar nossos objetivos. Alguns aspectos importantes é que existem algumas condições que afetam a saúde mental. Por exemplo, a depressão, que ela é uma condição caracterizada por sentimentos de tristeza, desespero, perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas. Temos a ansiedade, que é uma condição caracterizada por sentimentos de medo, nervosismo e apreensão. O transtorno bipolar é uma condição caracterizada por mudanças extremas de humor, desde a depressão até a mania. E existem algumas formas de tratamento. Existem
condições para cada uma dessas condições de saúde mental. Por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que é uma forma de terapia que ajuda a mudar os padrões do pensamento e comportamentos negativos. A terapia psicodinâmica, que é uma forma de terapia que explora os pensamentos, sentimentos e experiências passadas para entender melhor os padrões atuais. E os medicamentos, que podem ser usados para tratar as condições de saúde mental como depressão e ansiedade. Aqui estão, pessoal, algumas dicas e conselhos para manter uma boa saúde mental. Pratique a autocompassividade, seja gentil consigo mesmo e reconheça que todos cometem erros. Faça exercício regularmente. O exercício pode ajudar a reduzir o estresse e melhorar o humor. Conecte-se com os outros. Os relacionamentos sociais são fundamentais para a saúde mental. Aprenda a gerenciar o estresse. Encontre formas saudáveis de lidar com o estresse, como meditação ou yoga. Busque ajuda quando necessário. Não hesite em buscar ajuda profissional se você estiver lutando com a sua saúde mental. Quero que você faça um exercício comigo. Imagine que sua mente é um jardim. Se você não cuida do jardim, as ervas daninhas podem crescer e sufocar as flores. Mas se você rega e nutre, as flores podem crescer e florescer. Da mesma forma, se você cuidar da sua saúde mental, você pode cultivar uma mente saudável e feliz. A saúde mental é um aspecto fundamental da nossa vida. Ao entender melhor os aspectos clínicos da saúde mental e as formas de tratamento, podemos tomar medidas para manter uma boa saúde mental. Lembre-se de que você não está sozinho e que ajuda profissional quando necessário. Cuide da sua mente e ela florescerá. Olá para você que está com a gente aí na sua casa, muito obrigada por nos acolher. Estamos de volta com mais um De Que Você Precisa Hoje, agora com uma questão bem complexa. Você acha difícil o relacionamento familiar? Como é que estão as relações aí na sua família? Talvez o tema de hoje possa ajudar você a lidar melhor com esses relacionamentos, com as suas dúvidas. Vamos falar sobre relacionamentos entre pais e filhos e como é que está essa dinâmica tão desafiadora nos nossos dias. Eu tenho aqui a mensagem, vou ler aqui para vocês, de uma telespectadora que diz assim: Oi, querida terapeuta Jô Sestari, como você está? Estou muito bem, obrigada. Espero que você, na medida do possível, esteja bem aí na sua casa também. Eu tenho um problema que me acompanha há 3 anos e que me impede de viver minha vida. Então, espero que minha mensagem seja selecionada, e que possa me ajudar. A questão é a seguinte: meu pai faleceu há 3 anos e desde que ele se foi, minha mãe se tornou cada vez mais dependente e difícil de lidar. Quer dizer, muitas vezes a pessoa tem dificuldade de lidar com esse luto e isso afeta todas as pessoas da família, claro. Ano passado, ela foi diagnosticada com depressão. Nós somos 4 irmãos, mas só eu e meu irmão mais velho cuidamos dela. Os outros não querem se envolver. Isso já mostra o peso dessa questão, né? A maneira como ela se coloca aqui. Isso me incomoda muito porque vivo sobrecarregada, cuidando das necessidades dela e não consigo mais ter uma vida. Sou separada, não tenho filhos e me vejo presa tendo que cuidar da minha mãe. Sei que devo a ela esse cuidado. Acho horrível a atitude dos meus irmãos, afinal de contas devemos honrar pai e mãe, mesmo que eles tenham falhado conosco ao longo da vida. Vamos falar sobre isso. Me sinto culpada por querer ter minha vida, por sentir que cuidar da minha mãe é um peso para mim. Ao mesmo tempo, me sinto infeliz e é como se minha vida tivesse acabado e meu destino fosse envelhecer cuidando de uma mãe idosa e doente que depende de mim. E é como se ela tivesse se tornado minha filha. É uma situação que não é incomum, ela é bastante comum nas famílias, principalmente quando os pais ficam idosos, né? E existem alguns elementos aqui que nos dão pistas de como é que está sendo essa dinâmica familiar e talvez você que está nos assistindo se identifique com isso. A primeira questão que nós temos que reavaliar aqui é a questão de por que é que nós estamos falando sobre esse assunto em primeiro lugar.
Ora, a estrutura das famílias, ela tem mudado de uma forma muito acelerada nas últimas décadas, de modo que algumas questões não funcionam mais como eram há 2, 3 gerações atrás. Então, está havendo aí um choque de valores, por exemplo, sobre a questão da obediência. Ela está sendo trabalhada hoje de uma forma muito diferente de 2 a 3 gerações atrás, né? E o nível de comprometimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar aqui é essa questão da estrutura, certo? O que é, afinal de contas, o que é ser pai hoje? Como é ser pai, ser mãe hoje, né? O filho, ele é o resultado do desejo dos pais terem um filho, certo? Os pais, muitas vezes, pensam em ter filhos, querem ter filhos, programam-se para ter esses filhos. Às vezes o casal está noivo, né, e já fica pensando, eu quero ter 3 filhos, eu quero ter 4 filhos, quero ter 8 filhos, enfim. Então, os filhos, eles vêm desse desejo pessoal dos pais de terem filhos. Ou, em outros casos, eles vêm de forma inesperada, de forma não programada, em outros casos, até de forma indesejada. São 3 circunstâncias que vão interferir de forma bem profunda nas relações familiares, certo? De qualquer forma, em qualquer uma das 3, isso desonera o filho de qualquer dívida em relação aos pais. A relação pais e filhos nunca deve envolver dívida. Por quê? Porque ela deve ser baseada no amor. E o amor é uma dádiva, não uma dívida, certo? O cuidado com os pais, ele deve ser decorrente dessa relação de amor, de carinho, de querer estar presente, querer estar próximo, não no sentido de uma obrigação, de uma tarefa, de uma dívida a ser paga, certo? O dom da vida, ele nos é dado por Deus, não pelos nossos pais. Nossos pais são veículos, assim como nós somos veículos de vida para os nossos filhos, certo? Mas temos que pensar sempre com essa visão de que o filho, ele nasce do desejo dos pais, em todos os níveis, seja do desejo de exercer paternidade e maternidade, seja de um momento de um desejo sexual, seja de um momento de desejo de simplesmente aumentar a família, né? Enfim, são várias as causas, mas a iniciativa parte do desejo dos pais, não dos filhos. O filho não fica lá no ouvido do pai. O pai vai ali ter um momento íntimo com a minha mãe que eu quero nascer aí na família de vocês. Não existe isso, certo? Então, partindo desse pressuposto, não existe ônus de dívida com os pais pelo simples fato de nós termos nascido, certo? No outro ponto aqui, ela fala que os outros irmãos não querem se envolver, né? E que ela acha isso muito errado, porque, afinal de contas, lá mais adiante ela diz, honrar pai e mãe, mesmo que eles tenham falhado conosco ao longo da vida, é uma atitude, é uma obrigação dos filhos, né? Então, voltamos à questão de culpa, débito e obrigação na relação entre pais e filhos, certo? Uma relação familiar baseada na culpa, na obrigação e nas dívidas, no que eu devo para o outro, ela nunca vai florescer, porque ela não é baseada no amor. Então, nós temos que ter cuidado com isso, temos que ter essa observância para avaliar no nosso íntimo o que é que me leva a ter determinadas atitudes com meus pais, com meus filhos, ou mesmo dentro de um casamento. É a sensação de dívida, é a sensação de culpa? Então, vamos parar para pensar, porque tem alguma coisa errada nessa dinâmica, nesse mecanismo. Conflitos, eles são inevitáveis, né? Junte pessoas, você terá com certeza conflitos e discordâncias. Nesse momento, eu acho importante que fique claro a gente estabelecer com clareza que o fato de eu ser filho não me coloca em débito com ninguém. O amor não é dívida, ele é dádiva. Você está tratando o amor como dívida ou como dádiva? Então, vou deixar você aí pensando até o nosso próximo programa e a gente vai tratar desse assunto de novo, abordando outros aspectos dessa questão, tá bom? Um abraço para você, fique bem e até o próximo De Que Você Precisa Hoje.
deixa na memória e não existe. A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos: atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Estamos comprometidos em atender às suas necessidades de saúde de forma eficaz e humanizada. Assine agora e tenha acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. A vida vale a pena. Eu fui quem eu pude ser. Com tantas caras tive tantas cores. As verdades que eu pensava ter, hoje sou mais. E amanhã vou além. No testemunho do meu corpo está a estrada que eu trilhei. O tempo é mesmo impiedoso, preciso me reconhecer. Vou desenhar na porta do céu das ideias a figura exposta da experiência, de tantas lições e crenças mortas que ficaram no véu de uma existência. Ficaram as dúvidas e os sorrisos que o tempo planta na alma, no tempo que agora e no tempo que segue, na vida que é e que não espera, o tempo de ser, de estar, de viver. Dúvidas e os sorrisos que o tempo planta na alma, no tempo que é agora. Foi muito bom estar com você por todo esse tempo e apresentar algo que pode melhorar a sua vida. Nós agradecemos a sua companhia e esperamos que você tenha aproveitado esse nosso tempinho juntos. E continua com a gente nas nossas redes sociais. Esperamos você no próximo sábado, sem falta. A vida vale a pena ser vivida. A vida mostrando coragem em cada despedida. O melhor da vida é cuidar de quem tá perto e de longe amar. Sentir um amor no peito, o coração dispara. Amar como se fosse uma joia rara. A vida vale a pena ser vivida. A vida mostrando coragem em
cada despedida